Boa tarde, vereadores, vereadoras, aos vereadores online, ao público que está nos assistindo pelas redes sociais. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Como nós combinamos na sessão passada, vocês falam em voz alta que fica mais fácil para mim já ir anotando aqui. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Adneu Potelec. Ausente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila Nascimento. Presente. Vereador Dailton Felser. Presente. Vereador Paiol. Presente. Vereadora Giovana Benedetti. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador João Batista Belloli. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio Kamiski. Presente. Vereador Moacir da Jori. Vereador Moacir da Jori. Presente. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereadora Solange. Eu deixo aberto. Presente. Vereador Solange Barpe. Presente. Vereador Valmir de Agostinho. Valmir de Agostinho presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Boa tarde a todos. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 6 de julho de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 45ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 126, versículo 1 e 2. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Requerimento número 243 de 2020, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento. Requerimento número 245 de 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação número 311 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Indicação número 312 de 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento 246 de 2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicação número 314 de 2020, requerimento número 247 de 2020, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento número 248 de 2020, de autoria de diversos vereadores. Projeto de lei número PL 59 de 2020, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projeto de lei número PL número 60 a 62 de 2020, de autoria da vereadora Solange Barpe. Projeto de lei número PL 63 de 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Projeto de lei número PL 64 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Seria isso, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Pela ordem, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham. Bem, senhor presidente, em meio a uma pandemia, a gente recebe uma notícia boa que vem do meio da saúde. É uma luta aí que a gente vê o Paulo Ferrarese, uma das pessoas que muito luta pela saúde de Criciúma, juntamente com a Comissão de Saúde da Câmara. E a gente vê a luta que é e a busca incessante de buscar alternativas para que essas nossas cirurgias eletivas, pequenas cirurgias, sejam realizadas. E o fim de semana foi feito, se eu não me engano, 5 ou 3 transplantes de rim em Criciúma. Então é uma coisa que veio para nós, uma coisa que era buscada, que era feito geralmente lá na cidade de Blumenau e que aconteceu agora no sul de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, no Hospital São José. Isso é muito importante, isso para nós na saúde é importante, porque as pessoas se deslocavam, coisa parecida, e quantas pessoas estavam aguardando espero por esse momento, e que foi realizado pelo menos para 5 pessoas que hoje já tem. Vamos torcer que esta cirurgia dê positivo e que as pessoas realmente se restabeleçam, porque é um problema de saúde que eles vêm buscando para resolver durante toda a sua vida,
tempo que ficaram com esse problema e agora se resolve. Então, a minha falação, senhor presidente, era nesse sentido, e a gente deve até comemorar, porque é uma coisa fora da pandemia, que só se fala em coronavírus e não se fala em outro segmento que não seja esse, e agora vem essa novidade para nós que aconteceu no fim de semana. Seria isso aí. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência expõe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência expõe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência expõe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereador... eu gostaria de usar a palavra. Com a palavra, o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Alô? Tá ok. Então, boa noite novamente a todos, né? Boa tarde. Eu queria falar duas situações importantes hoje. Então, conforme nós acordamos desde o início da legislatura, entregamos a devolução, aliás, fizemos a devolução do 10º, mais de 1,5 milhão dessa casa, né? Das nossas economias que estamos fazendo aqui. Um gesto importante que estamos fazendo, né? Não deixar parado aqui na casa, mas sim ser aplicado na sociedade, no cidadão criciumense. Outra situação importante, juntamente hoje com o Gustavo da DTT, nós estivemos ali na região da Alexandre Belloli, da primeira linha, Arleu, vereador Arleu, e nós, a um pedido da comunidade, como já está, o adiantamento está bem forte, né? Então já estão fazendo todo o projeto, a questão de recursos que veio da deputada Giovana, no valor de 2,5 milhões para a reconstrução daquela rodovia, revitalização. Só que o momento está muito perigoso. Então, um pedido da comunidade, né, e nós pedimos ao Gustavo, então, enquanto não tem esse trâmite de licitação, para a gente pelo menos fazer uma pintura, porque está muito perigoso, porque às vezes mais vale a pena a gente gastar uma lata de tinta do que perder mais uma vida. Eu sei que é dinheiro jogado fora, mas uma vida vale muito mais do que uma lata de tinta. E até a comunidade deixou bem claro, se tiver qualquer tipo de problema, a comunidade paga a tinta, não tem problema nenhum não. Se tiver qualquer reclamação de alguém, não tem problema em relação a isso. Então, só para avisar, porque eu sei que vai vir críticas, mas nós assumimos a responsabilidade. Não tem problema nenhum não, só para comunicar a todos os vereadores e comunicar quem nos está nos escutando. Então, na próxima semana, o Gustavo vai fazer sim essa pintura para dar uma amenizada lá, para não ter mais um perigo, né, de ocorrer um acidente grave nesse momento. Tá bom? Obrigado a todos. No computador. Tá ligado aí. A palavra, o vereador Moacir Danjori. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30, vereador. Senhor presidente, mesa, meus colegas vereadores e vereadoras, senhor presidente, eu subo à tribuna e, lamentavelmente, sempre falando, mas, como diz o vereador Toninho, da pandemia, mas eu vou ter que ser obrigado a falar mais uma vez. São mais de 65 mil óbitos no Brasil, e além dessa quarentena toda que estamos passando, né, ainda sofremos a semana passada por esse ciclone que afetou todo o nosso estado, e aqui em Criciúma também ficaram muitas famílias desabrigadas. Aí houve a falta de energia. Por exemplo, lá no bairro que eu moro, Nossa Senhora da Salete, nós ficamos das 2 horas da manhã de um dia até as 3 horas da manhã do outro dia. Foram 25 horas sem energia, porque caiu um coqueiro altíssimo, caiu na rede, e aí primeiro teve que vir o corpo de bombeiro para cortar, então levou um tumulto danado ali, tá? Foi muito complicado. Isso eu quero pedir à secretária da FANCRIA, Anne, que facilite um pouco o corte dessas árvores, desses coqueiros altos que tem aqui na nossa cidade. Porque qualquer vendaval que dá, eles caem. Eles caem em cima de carro, caem em cima de casa, em cima da fiação. Como pode cair em cima de pessoas, né?
sair em cima de pessoas. Essas placas, esses outdoor aí que são colocados na cidade de Criciúma aí, pelo amor de Deus, teria que ter uma fiscalização, porque eles são mal colocados. É ameaçar um vento e já estão voando. Eles estão voando e estão pegando nas pessoas, nos carros, eles passam e estão levando tudo. Então acho que havia uma melhor fiscalização nisso aí. E hoje eu recebi uma ligação de uma senhora que já morou no bairro Brasília, hoje ela mora aqui no bairro Comerciário. E ela disse para mim assim: ô vereador, pois é, no Hospital São José tem coronavírus, na Unimed, né? Estão me falando e tal. Eu posso sair de casa? Eu saí meu pagamento e eu tenho que pagar as contas. Eu posso sair de casa? Eu não tenho outra pessoa para ir no meu lugar. E eu já estou no grupo de risco, eu não tenho outra pessoa para ir no meu lugar. E aí eles vêm perguntar, porque nós, como os vereadores, Solange, nós somos formadores de opiniões. Nós formamos a opinião. E as pessoas mais simples vêm perguntar para a gente. E o que eu vou dizer para essa senhora? Não, sai, vai pagar as contas. E se ela me volta com o coronavírus? Não vai, não paga a conta. Aí eles cortam a energia, ou sei lá, o que mais lá. É complicado, né? Estamos passando por um momento muito difícil, muito difícil. Mas o meu recado hoje vai para a secretária Anne da Fancri, uma pessoa muito gente boa. Ô, Anne, facilita, Anne, o corte dessas árvores, que é para o bem do cidadão cristiumense. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Pode dar um oi para o... Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Senhor presidente, eu quero entrar também nessa questão da Covid-19. Nós só nos apuramos, só ficamos um pouco mais chocado quando acontece com alguém próximo da gente. E eu fiz um requerimento uns 20 dias atrás, estou esperando chegar a resposta, pedindo para que se faça a amostragem do teste nas pessoas. Porque tem um protocolo seguido pela Secretaria de Saúde, que tem horas que esse protocolo ele é falho. Porque tem um cidadão muito próximo de mim, que ele estava com uma pessoa que estava com a Covid-19, até porque não vem escrito na testa quem está contaminado e quem não está. Essa pessoa foi para a UTI, e ele, no dia seguinte, começou a sentir dores fortes, tosse, dor no corpo, todos os sintomas da Covid. E foi no posto de triagem aqui do lado do Hospital São José, né? É o posto de triagem da Secretaria de Saúde, só a referência é o Hospital São José. E disseram para ele ir para casa e aguardar que ele seria monitorado. Ok. Até aí tudo bem. Ele estava sendo monitorado, está sendo monitorado, só que ontem ele baixou o hospital e teve que tomar soro, porque ele não está se alimentando, a tosse aumentou, ele é pessoa de risco, né? E do grupo de risco. E não estão fazendo nada. Meu Deus! Estão esperando o quê? Estão esperando que a pessoa vá para o hospital, vá para a UTI, para ser diagnosticado como que está com coronavírus, para ir para estatísticas, né? Porque eu acho que é isso, tem que ir para a estatística do coronavírus. Tanto dinheiro que está vindo para a cidade de Criciúma, tanto dinheiro, e aí esse vereador aqui conseguiu com o deputado R$1 milhão
para investir no coronavírus, também da nossa cidade, e não se compra teste, não se faz teste. Estão esperando o quê, gente? Estão esperando o quê? Estão esperando o povo criciumense morrer para depois começar a fazer os testes? Será que tem que atingir alguém do núcleo do alto escalão da prefeitura que é para poder resolver isso? Gente, nós somos seres humanos todos iguais. E nós temos que usar, nós temos que fazer esse teste. Criciúma está indo no caos. E nós estamos brincando com isso. Então, o secretário de saúde põe a mão na consciência. Vamos gastar esse dinheiro que veio no lugar certo. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa pessoa para limpar isso aqui? Estou limpando mais isso aqui. Era uma moça, por isso que eu não percebi, né? Fiquei assustado com o paiol. Era uma moça, eu não falei nada porque era uma moça, né? Era pessoal, né? Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, pastor Jair, pastor Paiol, senhor presidente, não gosto muito de tratar desse tipo de matéria na tribuna, porque acho extremamente... não está saindo o som? Eu não gosto de estar tratando essa matéria, senhor presidente, porque eu considero isso... É só restituir ali o meu tempo, por favor, né? Porque essa matéria, normalmente, ela não traz alegria, não contribui absolutamente nada. Eu gostaria de pedir a restituição do meu tempo por conta do microfone que não estava funcionando. Será atendido. Obrigado. Então, eu estou falando isso porque inúmeras vezes eu ouvi nessa tribuna aqui fazer menções, ilações ao governo do Estado por conta das questões dos respiradores. O que de fato precisa se fazer, apuração, identificar culpados e correr atrás, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Qualquer crime ocorrido tem que ser apurado e tem que sofrer as sanções que a lei assim determina. Fico triste de ver a cidade de Criciúma, na semana passada, submetida aí a busca e apreensão. Fico muito triste mesmo. Expõe a cidade, expõe o Executivo, expõe a Câmara de Vereadores, expõe todo mundo. E digo mais, o Ministério Público faz o seu trabalho, o GAECO faz o seu trabalho, a Câmara de Vereadores faz o seu trabalho. Onde existe suspeita, onde existe qualquer situação, tem que ser apurado. E não existe busca e apreensão, não existe esse tipo de trabalho, se não houve anteriormente alguém que deixasse de prestar informação. Porque primeiro tu faz uma solicitação, não é atendido, as buscas e apreensões acontecem. Não acredito em qualquer vinculação política ou eleitoral, eu não acredito nisso. Porque não tem cabimento. Até porque o Ministério Público, o membro da magistratura, não é candidato. Fico preocupado. Investigação tem que ser feita, independente de quem comete o crime. Independente de quem comete o crime. Óbvio que o direito permite a defesa, contraditório e tudo mais. É óbvio isso. Quem sou eu para dizer alguma coisa contrária disso? Agora, onde existe indício, tem que ser investigado. Essa casa foi autora de muitas investigações. Essa casa foi autora de muitas investigações e denúncias, obviamente. Agora, eu só quero aproveitar esse momento para demonstrar a minha lamentação. Eu lamento profundamente tenhamos que estar presenciando coisa desse nível. Tem que abrir as portas para a investigação em toda a esfera, tem que permitir o acesso a todas as informações, a toda a transparência, até porque nós somos defensores assíduos da transparência. O artigo 37 da Constituição, nós sempre tratamos aqui impessoalidade, transparência, competência, eficiência. Isso nós sempre tratamos aqui, sempre.
justamente para que não tivéssemos situações que envolvem esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Então, meu tempo hoje é no sentido de lamentar. Vou buscar muitas informações, quero entender todo o processo, até porque, né, são coisas importantes, principalmente para nós. Infelizmente, não podemos, nesse momento, fazer uma nova CPI, né, porque estamos impedidos, senão seria um ótimo momento para a gente fazer uma nova CPI das licitações em Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Você dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Cidadã, os vereadores que nos acompanham de forma remota, primeiramente, o vereador Paiol trouxe um assunto acerca da questão dos testes rápidos, e assim, é preocupante. Agora, o problema é o seguinte, né, nós temos aí, estamos vivendo um momento de pandemia, onde você faz um teste hoje que de repente deu negativo, e daqui 5, 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias ou 7 dias, de repente, se fizer um outro, pode dar positivo. Então, é uma situação bastante complicada. Entenda a agonia do vereador, porque, como o próprio vereador colocou, quando às vezes acontece próximo da gente, com pessoas próximas da gente, a gente fica tocado pela situação, né? Mas não é por causa disso que nós temos que de repente, ignorar os protocolos. Concordo também que acho que poderia ser melhorado, né? Mas é uma situação que nós todos estamos vivendo no Brasil todo, no mundo todo. O vereador da Jora trouxe muito bem. Eu, particularmente, fiquei um pouco perplexo, colegas vereadores, porque no começo dessa pandemia, lá em março, quando fechou tudo, 18 de março que fechou tudo, a gente tinha as notícias da Itália, morreram 800 pessoas na Itália, e tu ficava assustado, né? Hoje morreram 65 mil pessoas no Brasil, 1,5 milhão de pessoas infectadas, e parece como não fosse nada. Parece que o ser humano acaba se acostumando com a situação e achando que aquilo que fosse qualquer coisa, mais uma coisa, né? 65 mil pessoas morreram no Brasil. Acho que, se não estou enganado, eu não lembro dos números oficiais da Itália, acho que são 3 vezes quase o número de pessoas que morreram na Itália. E a gente simplesmente, a gente vê que parece que está tudo normal. Então é bastante preocupante mesmo. Outra situação concordo com o vereador Júlio, quando traz essa questão do que aconteceu na última semana. Defendo todo tipo de investigações que tem que ser investigado. Se foi de fato aconteceram irregularidades, as pessoas envolvidas têm que ser punidas. Afinal de contas, tem que se levar o dinheiro público a sério. Podemos até divergir de pensamentos, de ideias, de como investir aqui, como investir ali, assim por diante. Agora, a partir do momento que supostamente, o que me deixou um pouco preocupado, e aí, com todo respeito à instituição do Ministério Público, mas a nota que o Ministério Público emitiu trouxe muitas suposições e pouco esclarecimento. Muita suposição, mas de repente um equívoco da pessoa que emitiu a nota. Enfim, respeito à ação do Ministério Público. Só para reforçar ainda, essa semana existe uma previsão aí de novamente uma onda de frio, chuva, pode acontecer um ciclone. Reforçar 2 situações. O município tem dois instrumentos hoje para ajudar os moradores de rua, as pessoas com dificuldades, que é o Centro Pop e a Casa de Passagem. O telefone do Centro Pop, para atender as pessoas de rua, moradores de rua, 3445-6547. E a Casa de Passagem, 3437-0572. É importante dar os devidos encaminhamentos a essas pessoas. Obrigado. A palavra o vereador Mírido Agostinho. Você dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que acompanha esta noite, mais uma vez subo a essa tribuna para falar novamente da geração de emprego e renda.
procuro cada semana tratar um assunto de importância relevante para a nossa cidade. Se percebe que a nossa cidade, o Estado, o Brasil, vivendo crises, diversas crises. Crise na saúde com a pandemia, crise na economia com a situação que o país se encontra, crise na política com essas desavenças que vêm a nível estadual, federal, quem sabe até municipal, e a crise que eu falava esses dias atrás com referência à estiagem na agricultura. A estiagem trouxe vários prejuízos à nossa região agrícola e agora mais o ciclone veio trazer, devastou bastante bananal na nossa região e percebo que o nosso agricultor cada dia está sendo cada vez mais esquecido do poder público, que em todas as três esferas. E precisamos nós, da Comissão de Obras também, que ajuda a agricultura, fazer uma visita lá em loco, o presidente Salésio Lima, para ver a dificuldade que se encontra a agricultura no nosso município. Essa agricultura que tem dado bom exemplo para a nossa cidade, a agricultura familiar, proporcionando bastante emprego e renda, se reinventando também na pequena propriedade. E se percebe que o poder público ainda tem muito a ajudar o nosso agricultor, porque senão vai ser mais uma área havendo desemprego, vindo para a cidade, procurando emprego, abandonando a sua pequena propriedade. E se percebe assim, fui hoje na Secretaria de Agricultura do município, conversando, e cheguei lá à conclusão que está havendo a contratação de 500 horas máquinas para ajudar o nosso agricultor. Muitas vezes ele tem, né, vereador Ademir, ele tem que mendigar, pedir. Gente, o agricultor só quer o acesso à sua propriedade, para escoar sua produção. E precisamos, sim, nós, esse poder legislativo, juntos, fazer com que o poder executivo, da esfera estadual, federal, possa atender melhor a nossa pequena propriedade. Então, por isso, subo às tribunas esta noite também para falar com referência ao transplante de rim, que tive o prazer de estar em Brasília, juntamente com o secretário Acélio, que fazia parte da ANREC, o prefeito Cláudio Salvaro, assinaram o convênio com a cidade de Criciúma, com o Hospital São José. E agora se tornando realidade, salvando vidas, e esse é um grande trabalho que vem fazendo o Hospital São José, vocacionando para várias especialidades. Então, era isso que eu queria falar. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Ademir Norato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Oi. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e público que assiste aqui em casa e o pessoal online. Pois bem, eu quero falar dois assuntos. Um que é ciclone, incêndio na região. Nossa, eles causaram muito transtorno. Muitas, como o Miri bem falou, muitas áreas rural nossa, bananais derrubados, tudo mais, foi um prejuízo incalculável. Então isso nos leva a essa tristeza, né? Mas enfim, e vamos conversar sobre isso logo, logo, em um requerimento que eu estou preparando. Um outro ponto que eu queria conversar agora e falar é sobre a atuação do GAECO essa semana passada aqui no nosso município. Então eu quero falar mais diretamente com o nosso prefeito, né? E também quero mandar um alô para o Observatório Social, que muito fala, muito cuida dessa casa e pouco cuida da casa do vizinho, né? Então, acompanho muito fortemente tudo, o nosso trabalho aqui, eu digo, é 1 por 1 milhão, né? Então, para eles fazer essa prática tá complicada, né? E hoje em dia não basta a gente parecer ser sério, ou pensar em ser sério, não tem que ser sério mesmo, o cara tem que ser justo, né? Então isso serve para todos nós, não é só para os administradores, para nós também aqui nesse ponto. Eu aqui nessa casa, desde o princípio, eu sempre expus muitas coisas do Diário Oficial, os grandes contratos, tudo mais, eu sempre trouxe a luz, né, do conhecimento de todos sobre esses assuntos, sobre os aditivos, de tudo, sempre falei, e inclusive até assim, quase que já é regra, né, aditivos e tudo mais em muitos contratos, né, por isso que a gente está aqui para isso. Na semana passada até fiz um requerimento, comentei aqui, né, e falei sobre uma controladoria, vocês se lembram? Muito eu falei, mas é isso que nós temos que debater forte isso aí.
Eu acho que não tem. E se tem, fase que é de brincadeira, porque se há uma controladoria, ela começa a olhar, a identificar esses problemas, vereador Paulo. Então, esses os pontos principal que o município tem que ter. Uma boa controladoria, né? E também tem que ser por cargos, não por cargos comissionados, sim por efetivos que têm que cuidar disso, porque eles têm aquela imunidade própria deles, né? Então, a gente até pede para prestar atenção. Então, ou seja, o GAECO veio, ele entrou, né? Porque algum problema aconteceu e chamou muita atenção. Né? E então, assim, ficam todo mundo preocupado. Ah, mas meu Deus do céu, até eu vi assim, o prefeito clamar, ninguém precisa sofrer por antecipação. Né? Se está certo ou errado, ninguém é condenado sem ter né, por ser condenado. Então vai ter uma investigação, tudo mais, e o GAECO está aí para isso. Né? Eu até brinquei outro dia ali que um camarada me perguntou, o nosso prefeito está parecido com um político, um grande político nacional, né, que ele fica, não sabe nada, não viu nada, não conhece nada, entende? Quer dizer, não viu a carne ser desviada, não viu esses contratos grandes, meu Deus do céu, o cara se cerca de mais de 50 assessores diretamente a ele, e mais 300 comissionados, e não consegue saber, não consegue identificar. Isso é um problema sério, que nós temos que começar a pensar um pouco melhor, né? Então, Observatório Social, eu, de certa forma, também aponto o dedo para vocês, né? Porque às vezes é fácil ficar apontando o dedo para os outros. Né? Então, um dia eu quero ainda trazer esse pessoal para nós conversarmos aqui, o presidente dessa associação. Muito obrigado, boa noite. Até mais. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereadores online, a toda a população que nos assiste, nossa boa noite. Senhores vereadores, quero me antecipar e tornar público nesta noite um fato que ocorreu com a minha família, mais precisamente com a minha filha Letícia. Um colega que participa da residência na universidade com a minha filha utilizou os dados dela e uma colega para solicitar o benefício de auxílio emergencial de R$600. No dia 25 de junho, em consulta ao site da DataPrev, minha filha constatou que havia sido realizada uma solicitação de auxílio emergencial em seu nome, sem o seu conhecimento. Além disso, o auxílio havia sido aprovado dia 23 de abril e 2 parcelas de R$600 já haviam sido utilizadas, sendo que ela nunca teve acesso à conta digital criada em seu nome. Da mesma forma, ele fez com a outra colega. O que motivou a consulta foi uma mensagem num grupo de WhatsApp do programa de pós-graduação, da qual ela faz parte na Unesc. A mensagem alertava que haviam requerimentos indevidos. No mesmo dia, ela registrou um boletim de ocorrência, relatando o ocorrido, e em seguida comunicou ao mesmo grupo do WhatsApp o registro do BO. Na manhã do dia 26 de junho, um dia após ela ter tido conhecimento do fato, um colega da pós-graduação a procurou no seu local de trabalho e declarou que havia solicitado o auxílio emergencial no nome dela e da colega, tendo pego seus dados pessoais através do prontuário eletrônico de pacientes no sistema utilizado por profissionais de saúde que prestam serviço em Criciúma, no nosso município.
Ele ainda declarou que havia devolvido o dinheiro ao Ministério da Cidadania no dia 9 de junho. A Unesc foi comunicada do ocorrido e se colocou à disposição para auxiliar no que fosse preciso. E da mesma forma, o fato foi comunicado à Caixa Econômica Federal por meio de um ofício para que a instituição realizasse os cancelamentos e baixas administrativas que fossem necessárias. O Ministério da Cidadania também foi informado através de uma manifestação na plataforma integrada de ouvidoria e acesso da informação de Controladoria Geral. Vereador, Vossa Excelência encerrou o seu tempo, vereador. Obrigado, vereador. Então, só para dizer para os senhores que é importante que cada um de nós, também cidadãos, ficamos alertas a esses fatos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camilo Nascimento. Vossa Excelência, põe 3 minutos e 30. Com a palavra o vereador Salésio Lima, declina. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras, colegas online. Eu quero relembrar que fiz na tribuna de forma transparente, de forma pública, o ano passado, aqui nessa casa, com relação à iluminação pública. Eu fiz um levantamento e demonstrei que havia um superávit, uma sobra de dinheiro na COSIP, chegava a 4 milhões em algo em torno de 10 meses. Eu demonstrei para os colegas que a substituição das lâmpadas a vapor de sódio e vapor de mercúrio por LED poderia ser feito com esse dinheiro gradativamente pela própria equipe da COSIP e adquirindo materiais aqui na nossa região, já que, eu repito, o Brasil inteiro vem comprar em Siderópolis, Caravaggio e Criciúma, e nós podemos fazer o mesmo. Então, a troca do sistema de iluminação pública de Criciúma poderia ser feita com o superávit da COSIP de forma gradual, porque não houve nenhuma pandemia, nenhuma epidemia, não caiu a iluminação pública de Criciúma de uma hora para outra. Infelizmente, Criciúma percorreu um caminho diferente, um caminho muito caro, custoso para o município. Existe ainda um outro modelo em que os municípios não gastam nada, entregam para a iniciativa privada, que investe no município toda a iluminação pública e depois aufere o lucro da economia gerada em alguns anos. Então, a economia, pelo fato de ser LED, passa a ser paga para a empresa privada investidora. Esse é um modelo utilizado, por exemplo, em Belo Horizonte, onde o município não gastou R$1. E esse modelo é usado em todo o Brasil. Então, Criciúma, infelizmente, optou por se endividar, né? Aprovamos, infelizmente, essa casa aprovou 30 milhões do Banco do Brasil, isso vai para mais 13 milhões de juros, por algo completamente dispensável, né? Eu julgo assim um dos maiores equívocos que a Câmara de Vereadores teve em Criciúma foi aprovar um financiamento desnecessário, em que nós demonstramos que era inoportuno, um financiamento que vai endividar os próximos gestores. É muito triste hoje ver a nossa prefeitura sendo visitada não por uma instituição que está levando um prêmio por gestão na saúde, por gestão na educação. Nossa prefeitura está sendo visitada pela polícia que cuida do crime organizado. Então, isso deixa qualquer cidadão triste, não só os vereadores, porque não é isso que nenhum dos 17 vereadores deseja, né? Para o nosso município, uma divulgação estadual tão ruim. Então, eu quero relembrar esses fatos. Eu demonstrei que era possível a própria equipe da COSIP substituir as 25, 30 mil lâmpadas de Criciúma com o dinheiro da COSIP. Eu demonstrei que a opção de gestão foi equivocada. Isso eu fiz de forma pública, senhores, na tribuna. Só queria relembrá-los. Eu estou longe do gabinete, eu não tenho aqui os números da COSIP, mas eu acredito que continua esse superávit. Até porque eu argumentava naquele meu outro projeto para dispensar os condomínios da cobrança em duplicidade da COSIP, já que havia superávit, né? Então é lamentável que a prefeitura receba esse tipo de visita. Quando a gente recebe uma visita, a gente normalmente tem prazer, né?
esta visita da polícia que cuida do crime organizado realmente entristece a todo cidadão de Criciúma que realmente é de bem. Obrigado. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, na semana passada, na última reunião da equipe que gerencia os recursos que vêm do governo federal para combater o Covid-19, nós recebemos a informação da secretária social de um valor de em torno de R$591 mil para ser aplicado nos moradores de rua. R$591 mil. Ela disse que estavam contratando uma casa em Florianópolis, na região de Florianópolis, no valor mensal de R$8 mil por pessoa. E eu questionei ela porque esses valores de R$591 mil poderiam ser aplicados. Quando se fala de morador de rua, nós estamos falando de boa parte deles de dependente químico. Dependente químico, que as casas terapêuticas aqui, os centros de recuperações, têm feito um trabalho de excelência e um trabalho sem recursos do município. E eu ainda fiz a proposta que pudesse ser, esses R$591 mil, poderia ser contratado casas de centros de recuperações que já fazem um trabalho com os moradores de rua, tirando da rua, recuperando, dando dignidade a essas pessoas, que poderia ser contratado. Nós temos aqui 6 casas de centro de recuperações regulamentadas, corretas, fora aquelas que, infelizmente, por uma situação ainda estão clandestinas, que poderiam receber esse recurso financeiro do município, que não é um recurso do município, é um recurso que vem do governo federal. Os municípios, os estados, nunca receberam tanto dinheiro como estão recebendo agora. E eu questionei ela sobre essa situação. Outra situação que eu tentei ligar para o secretário de saúde, Acélio Casagrande, não me atendeu. Tive na prefeitura também, só ia estar em reunião, tive com o Paiol para conversar, não estava. E sobre essa situação, a gente sabe que nesses últimos dias cresceu bastante o contágio aqui na população. E a gente tem que colocar em prática essa questão dos testes rápidos. Tem estocado quase 16 mil testes rápidos. Estão esperando para que isso? Tem 16 mil lá. Por que não? Eu falo isso porque esse final de semana eu fui procurado por um casal que já estavam há 4 dias, né? Porque estavam em atestado, deram um atestado de 12 dias para ficar em casa, porque suspeito. E por que não fazem o teste rápido? 4 dias já, não é um dia, mas já estavam no 4º dia. Estão esperando o quê? Estão esperando que a pessoa entre lá para dentro do hospital, entre numa UTI, poxa. Vamos olhar com carinho. O secretário de saúde, você está atendendo o presidente da Comissão de Saúde. Com a palavra, a vereadora Solange Barpe. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Eu queria falar um pouquinho hoje do que aconteceu semana passada no nosso município. A visita do GAECO não deixa ninguém feliz. Acho que ficamos todos preocupados, ninguém gosta disso. Mas existem alguns fatos na prefeitura que estão chamando a atenção já há algum tempo. As questões das licitações. Eu conheço o corpo técnico, né, que faz as licitações na prefeitura, são gente muito gabaritadas para estarem naquele local, mas alguns detalhes estão passando e isso está deixando a gente preocupado, que é a questão da habilidade técnica dessas empresas que estão participando das licitações. Tanto que essa empresa da iluminação pública é uma empresa
relativamente nova, né, de uma pessoa que há pouco tempo trabalha no ramo como proprietário de uma empresa, e a gente sabe, como empresário, o quanto é difícil, né, tu manter um negócio e ter um padrão de vida, pelo menos digno para se viver hoje em dia na situação que nós estamos. E o que nós vimos desses novos empresários que estão executando os trabalhos para a prefeitura? Né, uma ostentação fora do comum, ostentação com carros, com mansões, com festas, inclusive festas com a participação de pessoas do governo do município, com vereadores. Eu acho que isso já deveria chamar a atenção do nosso prefeito. Como que uma empresa que está executando um trabalho para o município consegue hoje manter um padrão nesse tamanho, um trabalho que está sendo executado. Então, não é só nessa questão da iluminação, eu acho que a prefeitura tem que prestar mais atenção, porque tem outras licitações no mesmo estilo, com mesmos empresários sem a habilidade técnica para executar as obras, como a gente também está percebendo funcionários com um determinado salário e com uma ostentação de vida não compatível com o salário que estão ganhando. Então, acho que era só uma questão para que prestasse mais atenção no que está acontecendo dentro do nosso município. O prefeito quer transparência, então acho que ele tem que procurar essa transparência já dentro da própria casa. Era isso, senhor presidente. Obrigada, vereadores. A sessão está suspensa por até 2 minutos. Presidente, passa para a gente, porque a gente não está sabendo. Bom, nós vamos falar no microfone aqui para os vereadores que estão online nos escutarem. Obrigada. Na realidade, nós só queremos comunicar aos vereadores que na quarta-feira que vem, nós vamos fazer um seminário para discutir sobre as questões das eleições. O que pode e o que não pode ser feito. Eu acho que é muito importante que todos participem. Por isso que eu fiz questão de paralisar. E o Léo está onde? Não, na outra quarta, no dia 15, né? Olha, só explica para ele certinho, mais ou menos, como é que vai ser aqui no microfone. Boa. Quer falar na questão de ordem? Fala na questão de ordem. Não, questão de ordem é melhor estar afastado. Só explica como vai ser, quem é os palestrantes e o porquê, o motivo da gente fazer isso. Boa noite. A pedido do presidente, e para que evite problemas eleitorais tanto para casa quanto para cada um de vocês, dia 15, às 19 horas, vai ser feita uma live que vai juntar o pessoal do Tribunal de Contas, mais 2 advogados eleitoralistas da cidade, que é a doutora Gabriela Schelp e o doutor Pierre Vanderlinde, mas eu esqueci o sobrenome da Ana, do Tribunal de Contas, para que esclareçam todas as dúvidas e das condutas vedadas e não vedadas para vocês, tanto para casa quanto para vocês. Seria interessante a participação de todos vocês, dos assessores de vocês, e vai ser aberto ao público, é uma live de qualquer maneira, mas é bom para que evite problemas. Já levem as perguntas e as dúvidas que tiverem para as pessoas bem técnicas nesse assunto, né? Então, não esqueçam de participar, isso é de interesse geral. E até eu acho interessante, depois dessa live, até falei com o Dr. Léo, que de repente um dia, numa terça-feira, a gente se reúne umas 3 horas da tarde ali no plenarinho, para tirar mais algumas dúvidas, até para não deixar qualquer tipo de problema aqui, de falar na tribuna e daqui a pouco colocar em risco uma eleição de um vereador. Então, por isso, mudou bastante regras, né? Sim. Tem bastante regras que mudaram das outras eleições. Então, a partir de agora, a gente vai ter que ter uma conduta um pouco diferente aqui dentro em algumas situações. Então, por isso que eu acho que é importante que vocês participem na quinta e depois a gente já marca na quarta e depois a gente já marca na outra semana, na terça-feira, às 15 horas, com todos os vereadores, com os advogados, para a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Já levem as dúvidas, porque tem muita coisa sobre mídia, essas novas mídias sociais, o que pode ser usado ou não. Já aproveita, já leve. Ok?
procurando o óculos aqui. Pode, mas depois nós vamos fazer nossa aqui, né? Tem bastante, Paulo? Ok. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 230 de 2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se existe a possibilidade de providenciar a compactação e colocação de material pedrisco de pedra ao redor do campo de futebol localizado no estádio José Rosso, bairro Quarta Linha, para que seja utilizado como pista de caminhada. Requerimento está em discussão. Esse aqui? É isso. É isso. Tá, o requerimento está em discussão. Com a palavra, conforme escrito na sessão anterior, o vereador Ademir José Honorato. Vossa Excelência põe de 5 minutos e meio. 5 minutos. Do pedido novamente, né? Esse pedido já fiz outras vezes e a gente, enquanto não se resolve, a gente não cansa de pedir. Então, lá nesse campo, como ele é da comunidade, é do município esse espaço, e a comunidade tem cuidado, ter um zelo muito forte, mas tem certos investimentos que a prefeitura deveria pegar e deve, né, ajudar a preparar, né? Um exemplo é botar essa iluminação, já tem postes e podia fazer, enfim, melhorar um pouco mais. Já tem a base pronta, é questão de um pouco mais de base e o compactador, e realmente deixar aberto para a comunidade ir lá usar um pouco melhor. Então, é questão disso, nós não temos um espaço preparado no bairro. Como está ali aquele local muito bom, muito bonito, e não temos condições de fazer esse investimento de um equipamento desse, um rolo compactador, e um pouco de base de pó de brita, é o que a prefeitura podia fazer para nós. Então, esse é o pedido simples, questão de, às vezes, 2, 3, 4 caminhões de pó de brita e um rolo compactador, né? É o que a gente necessita. Muito obrigado aí e peço aprovação do requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 231/2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe com urgência quantos receberam o auxílio emergencial previsto na Lei Federal número 13.982, de 2 de abril de 2020. Enviar relação dos nomes e cargos, funções. Quantos realizaram as devoluções? Enviar relação dos nomes e cargos, funções. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Errado. Boa noite, senhor presidente. Eu faço esse requerimento porque devido ali no dia 23 de junho agora, um edital de chamamento, solicitação de regularização, né, da solicitação do recebimento do auxílio emergencial que o município fez, pelo secretário-geral, ele fez essa notificação chamando essas pessoas. Eu até pedi isso para que a gente possa ter essa, né, visibilizar isso também. Conforme ela já fala aqui da Lei 13.982, né, ela cita que tem que se fazer toda essa apuração. Eu tinha um ponto que eu ficava assim meio aborrecido pelo motivo principalmente dos estagiários, né, que eles não têm direito de nada, não têm décimo, não têm férias, não têm carteira assinada, enfim, nada. Mas aí a gente, logicamente, querendo fazer essa defesa a esses estagiários, que eles ganham tão pouco, né? Então é um alento. Então muitos desses pediram. E eu vejo assim que não vai ter nem condições de muitos de devolver, não sabe nem o que vai acontecer. E de repente, mas aí, logicamente, o município fez com um fundamento, porque eu fui de atrás, hoje peguei e tirei aqui da casa, né? Para dizer assim, olha, para a assessoria jurídica nossa, dá uma olhada bem certinha aqui para mim, isso significa que eles não são como
funcionários públicos mesmo, eles são intitulados disso. Aí até o doutor Léo aqui, a assessoria pegou e me mostrou aqui tudo certinho. Infelizmente o conceito de funcionário público recai sim sobre o estagiário também. Então eu sinto muito, né, desses que são lá estudantes. A gente sabe que eles são, em épocas eles são ditos como bolsistas e são estagiários, mas falando em bolsa estudo, eles são bolsistas. Então infelizmente pela lei ela encaixa todos vocês estagiários como funcionários públicos, né? Você tem responsabilidades, tem igual os outros, né, que são efetivos, tudo mais. Então essa medida é só mais esclarecimento mesmo. Então que venha para nós essa lista aqui. Tem acontecido casos sérios, que nem o vereador Paulo Ferreira comentou aí, sim, né? Vai ter vários casos de polícia, mas eu sinto muito em falar então para esses nossos queridos estagiários que a lei ela diz que vocês são funcionários públicos, né? Então infelizmente nesse ponto talvez, não sei o que o município vai fazer, mas provavelmente vão ter que devolver. Aí fica a encargo do prefeito do município, que não está à nossa alçada. Muito obrigado e peço a aprovação desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero, antes de mais nada, eu também, vereador Ademir, fui questionado por algumas pessoas que fazem estágio na prefeitura sobre essa questão do edital que foi publicado pelo município, solicitando então que aqueles que possivelmente tivessem recebido o auxílio emergencial deveriam, de forma voluntária, fazer a devolução. E aí até fui perguntar, até porque realmente numa empresa, em qualquer setor, né, não só no setor público, no setor privado também, o estagiário geralmente é o que ganha menos dentro da empresa. Então, nós precisamos lembrar primeiramente que o auxílio emergencial ele veio justamente para aquelas pessoas que agora na pandemia não tinham nenhum tipo de renda, né? Nenhum tipo de renda. E vale ressaltar que o município em nenhum momento suspendeu o pagamento do valor referente ao estágio ou outros valores referentes aos servidores, né? Uma outra questão, o município foi questionado pelo próprio Ministério Público de Contas do Estado, né? E não só o município de Criciúma, mas todos os municípios catarinenses foram notificados para que procedessem com máxima urgência a repassar a lista de todos os servidores do município, independente se eles receberam ou não, porque o Ministério Público de Contas mais a Controladoria Geral da União iriam fazer o cruzamento de dados para então averiguar se alguns receberam de forma indevida ou não. Então eu estou aqui com a circular do Ministério Público de Contas, eu vou ler aqui para os vossas excelências. Ele faz várias considerações e aí então ele diz: ante o exposto, vimos requerer a disponibilização nos formatos Excel e assim por diante, a relação completa dos servidores públicos, incluídos efetivos, comissionados, temporários ou agentes políticos, da folha de pagamento referente ao mês de maio de 2020, devendo conter o nome completo, CPF, data de nascimento dos respectivos servidores, valor do vencimento, tipo de vínculo funcional, efetivo, comissionado, agente político, etc. Em havendo Instituto de Previdência e regime próprio no município, por favor, informar igualmente aposentados e pensionistas. Então, o próprio Ministério Público de Contas já questionou, e quem assina a circular é a Procuradora-Geral de Contas, a Cibele Farias. E também no e-mail encaminhado, a própria Controladoria Geral da União, que encaminhou a todos os municípios, ele fala
Dr. Orlando Vieira de Castro Júnior, que é o superintendente da Controladoria Geral da União em Santa Catarina, ele diz: na CGU fizemos um estudo preliminar a partir de um banco de dados do TCE, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e chegamos a aproximadamente 7.400 servidores públicos que podem ter recebido o auxílio de forma irregular. Também a própria procuradora, a doutora Cibele Farias, também no mesmo e-mail, ela fala: é lamentável que o Ministério Público de Contas e a CGU tenham que fazer esse cruzamento de dados no Estado, porque alguns servidores públicos não honraram o cargo que ocupam em tempos tão difíceis como este, em que enfrentamos uma grave pandemia e que tantas famílias precisam desse dinheiro para sobreviver. Temos que enfrentar também esses desvios de conduta por parte de alguns agentes públicos. Solicitamos os dados de todas as cidades, não é só Criciúma, então não é uma ação do município ou do prefeito municipal querendo caçar, fazer uma caça às bruxas para ver quem recebeu ou não recebeu. São todas as cidades de Santa Catarina foram notificadas, né, para que eles possam então enviar esses dados. Preciso falar também, colegas vereadores, que não foram só os servidores ou estagiários do município, os servidores públicos que receberam, infelizmente, pessoas da nossa cidade, que não precisavam, que tinham muita condição, acabaram fazendo a inscrição e também acabaram recebendo de forma irregular. Então, não podemos julgar simplesmente, ou apontar o dedo simplesmente para os servidores públicos. E só para concluir, até o momento... O requerimento já finalizou, vereador. Até o momento, 14 funcionários públicos e 6 estagiários. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 232/2020, autor Jair Augusto Alexandre. Envio expediente ao prefeito municipal questionando o seguinte: em virtude do novo decreto municipal obrigando o uso de máscara nas vias públicas, existe algum planejamento para distribuição à população carente? E caso exista distribuição, pode ser feita através das unidades de saúde? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Jair. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, fiz esse requerimento, senhor presidente, primeiro, porque o município de Criciúma, o prefeito fez um decreto obrigando as pessoas a usarem máscara, até porque nós aqui também solicitamos várias vezes o uso da máscara para toda a população. A questão é, existe muitas famílias, pessoas carentes do nosso município. Para se ter uma ideia, tem 3.400 pessoas inscritas no Bolsa Família. Alguém pode dizer, mas uma máscara é barata. Mas para quem está e depende do Bolsa Família, valor muito pequeno, qualquer real é importante para essas famílias. Então a minha solicitação aqui, senhor presidente, uma vez que o município fez o decreto, se o município fez um planejamento para distribuição dessas, gratuitamente, das máscaras à população carente, principalmente aquelas que estão inscritas no Bolsa Família. Torna a falar, são 3.400 famílias. Famílias, não são pessoas. Cada família tem em torno mais ou menos de 4 a 5 pessoas. Então põe aí, no mínimo, quase de 15 a 20 mil pessoas que precisam, até porque uma máscara, ela tem um tempo de vida. A sua eficácia precisa ser colocada, ou seja, uma máscara, a sua máscara, a nossa máscara aqui, que é descartada, a gente joga fora. Mas é uma máscara cara. Agora imagine uma população que depende do Bolsa Família comprar essa máscara. A nossa máscara aqui no máximo é 2 horas. Ela perde eficácia a partir das 2 horas. Agora imagine uma população simples, humilde,
de 5 pessoas na sua casa, mas é máscara de pano, mas também precisa, eles precisam a cada 4 horas substituir a máscara. Então, uma família precisa, no mínimo, né, de 2 a 3 máscaras por dia, num tempo chuvoso, onde não é, nem toda família tem os recursos que a maioria, boa parte das famílias tem, né? Então, eu solicitei isso aqui, senhor presidente, até fazendo um direcionamento, ajudando a Secretaria de Saúde, também voltando para o social, para que pudesse fazer essa distribuição através justamente das unidades de saúde que nós temos em toda a cidade. Poderia ser ali distribuída essas máscaras através do social mesmo, né, e por número de pessoas, né, por família. Se tem 4 ali, colocaria pelo menos o uso de 4 máscaras, de 3 máscaras por dia por pessoas ali, então distribuiria dessa forma, né? Dessa forma ia atender o decreto do nosso prefeito, porque quando você decreta, você obriga a pessoa, mas obrigar alguém a comprar uma máscara quando não tem nem recurso financeiro para comprar, às vezes, 1 litro de leite ou comprar 1 quilo de arroz ou de feijão, é nesse sentido, é nesse propósito, senhor presidente, que fiz esse requerimento chamando a atenção do Poder Executivo para que possa atender a população carente do nosso município. Uma parte, vereador. Eu sei da parte. Não só para contribuir, nós acabamos de receber também aqui agora o Coronel Fraga, que esteve fazendo uma visita aqui na casa bem rapidamente, e nós estávamos conversando sobre esse assunto, sobre a máscara, e eu achei bem legal o que a Polícia Militar está fazendo. Eles têm algumas máscaras dentro das viaturas, e quando eles veem pessoas carentes que estão andando na rua, que não tem máscara, eles estão doando essa máscara para as pessoas. Então deixo aqui o nosso parabéns à Polícia Militar, não autuando, não multando, mas sim ajudando a população de Criciúma. Então achei uma maneira bem legal, por isso que eu gostaria de citar o que a gente conversou ali. Sem dúvida nenhuma, não só a Polícia Militar, senhor presidente, mas nós, dentro das nossas igrejas e outras entidades do município, tem distribuído também para as famílias carentes do nosso município, né? Então, mas chama a atenção do poder público, que tem a responsabilidade, porque foi o poder público executivo que fez o decreto obrigando o uso de máscara para toda a população. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 297 de 2020, autor Júlio César Kaminski. Reparos na Boca de Lobo, localizado na rua Zacarias Acácio Gomes, bairro Pinheirinho. Indicação número 298 de 2020, autor Júlio César Kaminski. Reparos na Boca de Lobo, localizado na rua Arcângelo Meller, bairro São Francisco. Indicação número 299 de 2020, autor Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação na rua Dr. José de Pata, centro. Indicação número 300 de 2020, autor Júlio César Kaminski. Instalação da iluminação pública no início da rua Rosita Panovitz Finster, bairro Jardim Angélica. Indicação número 301 de 2020, autor Júlio César Kaminski. Patrulhamento e posterior pavimentação na rua José Lazarim, bairro Naspolini. Requerimento número 234 de 2020, autor José Paulo Ferrares. Envio expediente ao prefeito municipal para que informe quando será feita a instalação de lombada física já sinalizada com placas na rua Luiz Gonçalves Neto, bairro Vila São José. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 235 de 2020, autor José Paulo Ferrares. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando quando será construída a faixa de pedestre elevada
já sinalizada com placas de frente à creche, localizada na rua Luiz Jerônimo Machado, bairro Vila São José. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 302/2020, autor Moacir da Jori. Patrulhamento e colocação de material adequado na rua Canário, bairro Cristo Redentor. Indicação número 303/2020, autor Moacir da Jori. Substituição das lâmpadas da iluminação no interior do Parque das Nações Cincinato Naspolini, bairro Próspera. Indicação número 304/2020, autor Moacir da Jori. Pavimentação da rua SD 498056, bairro Argentina. Requerimento número 236/2020, autor Moacir da Jori. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se existe possibilidade de realização de estudo com relação ao fluxo de veículos na travessa Ângelo Benedetti, bairro Próspera. Continua desse, né? Senhor presidente. Só um momento, vereador. Próspera para a colocação de lombadas. B. Estacionamento de um lado da via, mão única. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadoras, eu fiz esse requerimento da travessa Ângelo Benedetti, né? Essa rua, vereador Toninho, ela fica, quem vem do centro, presidente, passa a Igreja da Próspera, passando a Igreja da Próspera, a primeira entrada à esquerda, nos fundos da igreja. Então ela dá um início aqui na Oswaldo Pinto da Veiga e vai terminar lá em cima na Avenida Porto Alegre. Ela é uma estrada de mão dupla, com fluxo muito grande de pedestres e de automóveis, né? Eu fui na DTT e pedi para fazer uma mão única, mas não consegui. Então, já que eu não consegui, eu faço esse requerimento para ver o que eles conseguem fazer ali, já que não dá para fazer uma única, que bota uma placa de velocidade permitida, né? Lombadas, que aí teria que ser umas 2 lombadas ou até 3 pela dimensão pela dimensão da rua, né? E fazer um estacionamento de um lado só. Pode ser do lado direito, do lado esquerdo, mas de um lado só. Porque no começo dessa rua ali tem um prédio muito alto, um prédio comercial, e tem um movimento muito grande ali. E os funcionários estacionam os carros na travessa ali, dessa rua, e os próprios clientes também, né? E a rua Oswaldo Pinto da Veiga já está muito movimentada, não cabe mais nada, né? Tá terrível ali, né? Então, eu venho atender um pedido aqui do meu amigo Cláudio, da Academia Suprema, do Paulo e a Sandra do Alencar, tem o Salão de Beleza, o Arnoldo, o Clarno, as pessoas que moram ali e vê, né? As dificuldades que tem, os perigos para as crianças, os perigos de acidente. Também aquele problema, aí passa 2 carros, então quando é um carro maior, um tem que sair fora, sair no acostamento, o outro passar, já aconteceu batidas, outros passam o carro e pega no retrovisor, porque não tem espaço para ser mão dupla. Então peço, senhor presidente, meus colegas vereadores, que aprovem esse requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 305/2020, autor Zário José Casagrande. Cobertura asfáltica na rua Duílio Zomer Matei, bairro Mina Brasil. Indicação número
306/2020, autor Zaire José Casagrande. Cobertura asfáltica na rua Abramo Casagrande, bairro São Luís. Requerimento número 237/2020, autor Aldinei João Potelec. Envio expediente ao governador do estado de Santa Catarina, questionando se existe a possibilidade de instalação de equipamento de acesso tipo trevo alemão na rodovia Otávio da Soler, entrada com a travessa Cristo Rei, bairro Buenos Aires. Em caso positivo, qual o prazo para a instalação? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 238/2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando quando será terminada a restauração asfáltica na rua Reginaldo Pedro Dias, bairro Mina União. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência põe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador vim na tribuna discutir eu fiz requerimento mesmo para vir discutir pela situação que está essa rua, pela calamidade que está essa rua. Foi feito, e aí eu não consigo entender, sinceramente eu não consigo entender a programação que tem essa Secretaria de Obras. Não dá para entender. Não dá mesmo, porque assim, ó, foram lá, cortaram uma rua, né, cortaram os buracos que tinha na rua, aqueles dito borrachudo que tem na rua, cortaram, faz mais de 30 dias, tá lá aqueles buracos de topo, que o cara passa de carro lá, olha, para pedir para chorar, em frente à casa dos moradores. Por que não fazem a programação? Ah, vamos cortar essa rua? Vamos cortar esses borrachudos? Então vamos cortar hoje, e amanhã já vamos botar o asfalto, porque não precisa compactar. Não vem com essa desculpa de compactar o solo, porque eles tiraram a capa de cima, tá? Eles fresaram e ficou aquele buraco fundo ali, vários buracos naquela rua. Senhor Jesus, quem é que controla essa Secretaria de Obras? Quem é que faz esse controle? Parece assim um descaso com a população. Parece um descaso. A gente que anda para cima e para baixo de carro, e aí vários vereadores aqui, os nossos carros já dá para botar na sucata. Porque, pelo amor de Deus, então não corta, não mexe na rua. Não tem condições de fazer, não mexe. Não deixa pior do que está. E aí os coitados dos moradores vão na intendência, vão aqui, vão ali, e aí um joga para cá, outro joga para lá, e aí tem a infelicidade de que tem uns pré-candidatos colocados pelo prefeito, que daí não faz lá porque não pode, porque isso, porque aquilo. Gente, que absurdo é esse, né, gente? Que absurdo é esse? Eu sempre digo, sentado naquela cadeira de prefeito, lá está o meu prefeito. Porque lá não está o prefeito do PSDB, lá está o prefeito de Criciúma. E quando o prefeito senta na cadeira, ele tem que deixar a bandeira partidária dele de lado. Ele tem que pegar a bandeira de Criciúma. Então assim, ó, meu Deus do céu, para que fazer isso? Para que fazer isso com as pessoas? Uma parte, vereador. Vereador Paiol, eu gostaria, vereador, de solicitar a você que fizesse através de questão de ordem, se permitir, que estendesse para todas as ruas cortadas na nossa região. Nós temos ruas na cidade mineira, nova, que causou acidente nesse dia de chuva, em frente à casa do Mastella, vereador Salege, logo para baixo, virou num açude aquelas bacias cortadas. Então, vereador, eu gostaria, se você conseguisse colocar através de questão de ordem, também todas as ruas da cidade mineira nova, todas as ruas que foram cortadas no Jardim União, e na nossa região, porque está um caos, realmente. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigado pela contribuição, senhor presidente, era isso. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Paiol.
Senhor presidente, essa questão de ordem, é ordem que se diz, né? Essa questão de ordem é para solicitar que seja incluído o pedido do vereador Paulo Ferrarezo, para que seja em todas as ruas que foram cortadas ali na região. Nós estamos falando de rua que foram cortadas, fresada, porque às vezes pode pensar assim, não, é buraco. Não, não é buraco. Quando é buraco tem que compactar, tudo bem. Mas não é, ali foi fresada. Então eu gostaria que fosse incluído. O senhor fala a região da Santa Luzia? Região da Santa Luzia, Jardim União, Cidade Mineira Nova, que seja incluído essas ruas que foram cortadas e que se faça um planejamento, Cristo Jesus, né? Como diz o prefeito, será que eu vou ter que desenhar? Ok. Será atendido, vereador. O requerimento continua em discussão. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 239/2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio expediente ao prefeito municipal para que informe, considerando o requerimento número 385/2019, no qual se questionou sobre a sinalização horizontal da rodovia Antônio Darós, bairro São João, e cuja resposta foi de que estaria sendo desenvolvido um projeto para essa revitalização. Se esse projeto já foi concluído, caso negativo, o motivo por ainda não estar concluído e qual a previsão, além de quando será iniciada essa revitalização. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Baixar o microfone? Obrigado, querido. Não, eu inclusive, a semana passada, eu fiz um requerimento, né? E esse requerimento é continuidade. Na verdade, eles já começaram. Na verdade, eu vim aqui de novo, e aí eu vi que não foi... eu vim aqui de novo agradecer o Gustavo, né? Porque o Gustavo já começou ali na parte de baixo, né? E estão fazendo e vão... e esse requerimento é o segmento daquele. Então, só vim aqui para agradecer o Gustavo de novo. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 307/2020, autor Ademir José Honorato. Patrulhamento e colocação de material adequado na rodovia Pedro Manuel Pereira, bairro Linha Batista. Indicação número 308/2020, autor José Paulo Ferrarezo. Pavimentação asfáltica da rua José Luiz de Castro, bairro Vosocris. Requerimento número 240/2020, autor Júlio César Kaminski. Envio expediente ao prefeito municipal questionando se é possível realizar estudo de forma rápida, visando a reconsideração dos valores e das penalidades correspondente ao decreto que obriga o uso de máscara e o afastamento das atividades dos pubs e bares, bem como os demais estabelecimentos, sugerindo uma advertência prévia antes da aplicação da multa, em caso de reincidência. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, muito rápido, só gostaria de pedir a aprovação dos vereadores, porque esse requerimento, objeto já de uma conversa, de uma fala anterior aqui nessa tribuna, com relação aos valores, né, ao arbitramento de penalidades em caso de suspensão das atividades. Ali aparece afastamento, mas é suspensão, né, uma correção, se for possível retificar isso. Porque nós consideramos que é importante que se tenha uma fiscalização, controle e tudo mais, mas por que não aplicar em caso de reincidência? Por que não fazer uma advertência prévia antes de mais nada em relação a isso? E a questão de uma multa de quase R$2.000, trouxe um exemplo de Belo Horizonte, que é R$100 por caso de eventualmente pegou alguém sem o uso da máscara. Então poderia se rever, porque pagar quase R$2.000 eu acho um absurdo. Isso aí vai gerar uma inadimplência, vai gerar execução fiscal, uma série de fatores que é desnecessário.
Talvez os R$100 arrecade mais do que o 2.000 praticamente, dependendo como se faz esse trabalho. Eu acho que esse é o pedido que a gente faz através de requerimento, viu, vereador Paiol? Às vezes a ferramenta infelizmente não deveria se usar para esse tipo de coisa, mas às vezes precisa. Às vezes a ferramenta necessária tem que ser o requerimento para que se estabeleça prazo de retorno. Então às vezes precisa. Então, senhor presidente, eu peço a aprovação desse requerimento por essa razão. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 241/2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envia expediente ao prefeito municipal questionando se existe a possibilidade de restauração da pavimentação de lajotas na rua Francisco de Assis Gomes, bairro Vosocris. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, essa rua, ela é ali no Vosocris, ela é aquela rua que passa atrás do campo do Catarinense, ela entra ali na padaria Dois Irmãos, Dois El ali, e passa entre a padaria Dois El e o campo do Catarinense e sai lá embaixo próximo à Vila Macarini lá. E aí o que acontece? Ali as lajotas viraram e os carros passam, encosta no fundo, fura tanque do óleo do carro. Então ali eu não sei até se caberia a repavimentação com a lajota. Eu acho que ali já deveria, por nada, já até tirar a lajota e colocar em alguma rua do bairro, porque o prefeito tem um projeto que onde passa o transporte coletivo que seja em asfalto, e botar um asfalto ali para emendar lá embaixo, que fez, e aí ele da ponte para baixo ali, o prefeito já asfaltou lá no Vosocris lá, e aí quero aqui em mão agradecer o prefeito por ter colocado aquele asfalto lá, ficou muito bom, mas ficou aquele pedaço dali da ponte para cima. Então que pense em fazer aquele pedaço da ponte para cima, porque está dificultando a passagem dos carros, dos automóveis. O ônibus ainda passa que é alto, mas os automóveis. Era isso, senhor presidente, gostaria que fosse aprovado o requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 242/2020, autores, diversos vereadores. Envia expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando a possibilidade de abertura dos atendimentos presenciais de órgãos públicos e empresas estaduais, como a Casan e Celesc e outros, localizados neste município, que ainda estão atendendo por agendamento antecipado, ou também aqueles que atendem somente via telefone ou internet, impedindo assim o acesso daqueles que não têm condições e nem conhecimentos para o sistema existente. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 243/2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envia expediente ao prefeito municipal questionando quando será realizada a pavimentação e qual o tipo, se asfáltica ou lajotas, da rua Hugo Sônego Verdieri, bairro Santa Augusta. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 309/2020, autor Jair José Casagrande. Cobertura asfáltica da rua Aquiles Pizetti, bairro Mina Brasil. Indicação número 310/2020, autor Jair José Casagrande. Construção de lombada física na rua Caetano Casagrande, número 198, bairro São Simão. Requerimento número
244/2020, autor Zário José Casagrande. Envio de expediente ao prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, quando serão realizadas as obras de recuperação asfáltica do anel viário em Criciúma, construção de acostamento e vias marginais? Existe algum planejamento ou previsão para tais obras? 2. Quais os critérios de ocupação das áreas em até 500 metros daquela via, considerando o interesse público na instalação do comércio e indústria? Existe planejamento para separação entre essas áreas e aquelas destinadas às residências? 3. Como estão sendo permitidas a construção de loteamentos residenciais sem o asfaltamento de boa vizinhança necessários à convivência entre os tipos de ocupação? Existe estudo no CDM para segregação da ocupação de forma organizada? Alguém queira discutir o requerimento? Eu vou discutir rapidamente. Não, então, vereador, com o tempo destinado ao grande expediente está esgotado, e havendo vereadores inscritos para discutir a referida proposição, a deliberação será adiada para a próxima sessão ordinária, conforme artigo 163 do Regimento Interno. Para a próxima, vereador. Tranquilo. Só para deixar bem claro, se alguém tivesse que discutir, não daria o tempo, né? Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Aldinei Potelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila do Nascimento. Presente. Vereador Deilton Feuser. Presente. Vereador Edson Paiol. Presente. Vereadora Giovana. Presente. Vereador Jair Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio Kamiski. Presente. Vereador Moacir da Jori. Presente. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereadora Solange Barpi. Presente. Presente. Vereador Valmir de Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Presente. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número PL 041/2020, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento. Só deixa eu ler, né, terminar de ler, fazer a leitura, depois já da questão de ordem. Determina a inclusão de educação para o trânsito nos currículos da educação infantil e ensino fundamental das escolas municipais. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhando a deliberação no plenário. Questão de ordem cedida ao vereador Paiol. Não. Senhor presidente, essa minha questão, desculpa, vereador de primeiro mandato, faz pouco tempo que eu estou na casa, desculpa lhe interromper, mas a minha questão de ordem, que eu ia fazer antes de você ler, mas você leu muito rápido demais e eu não consegui segurar. É para suspender esse projeto, para retirada. Você vai retirar ou suspender? Ou adiar a votação? Vou adiar. Ok. Eu vou colocar em votação, então. Em votação, o adiamento do projeto de lei número PL 041. Eu vou retirar, senhor presidente. Vou retirar porque... Não, é porque... eu até vou explicar, né, senhor presidente? Eu vou retirar porque eu vou sentar com o órgão competente para a gente construir a 4 mãos para o projeto ir para frente. Será atendido, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu. Senhor presidente, boa noite, vereadores e vereadoras, comunidade que nos assiste. É um projeto muito interessante do vereador Paiol. Até conversei com ele para se reunir com a Procuradoria, enfim, com o pessoal da DTT, lá, os advogados, para que ele venha de forma da parte legalizada, da parte dando a legalidade. Por isso
que eu falei com o vereador Paiol, como foi outra vez com o vereador Salésio Lima, que levei ele até na Procuradoria, e o projeto, então, veio de maneira correta, vamos dizer assim. Obrigado. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo, do PL 43/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina a Rua Tadeu Furmanski. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras e Educação opinaram pela aprovação. A Comissão de Fiscalização também opinou pela aprovação e apresentou um substitutivo global para fins de adequação de técnica legislativa, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão, portanto, o substitutivo global. Não havendo quem queira discutir, está em votação o substitutivo global. Vereador Ademir Honorato, como vota? Favorável. Vereador Aldinei Potelec. Favorável. Vereador Antônio Manuel. Favorável. Favorável. Vereador Arleu da Silveira. Favorável. Vereadora Camila Nascimento. Favorável. Vereador Deilton Feuser. Favorável. Vereador Paiol. Favorável. Vereadora Giovana. Vereador Jair Augusto Alexandre. Favorável. Vereador José Paulo Ferrarese. Favorável. Vereador Júlio Kamiski. Favorável. Vereador Moacir da Jori. A favor. Favorável. Vereador Salésio Lima. Favorável. Vereadora Solange Barpi. A favor. Favorável. Vereador Valmir de Agostinho. Favorável. Vereador Zairo Casagrande. A favor. A favor. O substitutivo foi aprovado por unanimidade. Diante da aprovação do substitutivo, resta prejudicado o projeto original. Diante da rejeição, então foi aprovado o substitutivo. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo, número PL 44/2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina a Rua Casemiro Formanski. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Como vota a vereadora Ademir Honorato? A favor, vereador Potelec. A favor, vereador Antônio Manuel. A favor. Favorável, vereador Arleu da Silveira. Favorável, vereadora Camila Nascimento. Favorável, vereador Deilton Feuser. Favorável, vereador Paiol. Favorável, vereadora Giovana Benedetti. Favorável, vereador Jair Augusto Alexandre. Favorável, vereador Júlio Kamiski. Favorável, vereador José Paulo Ferrarese. Vereador Moacir da Jori. Favorável. Vereador Salésio Lima. Favorável, vereadora Solange Barpi. A favor. Vereador Valmir de Agostinho. Vereador Zairo Casagrande. A favor. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 7 de julho do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.